Oi, gente. Hoje eu vou passar para vocês uma explicação que eu acho muito intuitiva, tá? Sobre o efeito Miller nas capacitâncias em amplificadores, tá bom? Então, para fazer isso, tudo que eu vou fazer é baseado em apenas uma equação, que é a equação que rege o funcionamento do capacitor, que é igual a CV, tá? E para nos auxiliar nessas simulações que eu vou mostrar para vocês, eu preparei aqui um modelo de um amplificador, tá? Que multiplica por menos 10. E ele é muito simples. Se entrar no esquemático dele, ele é apenas uma fonte controlada de tensão, que multiplica a entrada por menos 10, e tem uma resistência de saída aqui que baixa, nesse caso, nosso projeto de irrelevante, tá? Então, só para mostrar o funcionamento, vou botar aqui alguns resistores, resistor de fonte, um resistor de carga, terra, tensão, ok, pronto. Vou botar um resistor de carga de 10K, um resistor de fonte de 1K e uma fonte senoidal aí de 100 milivolts, tá aí 1K. Vou botar aqui uns labels, né? Out. E aqui in, tá? Então, simulação transiente de 5 milissegundos. E aqui está a saída e a entrada. Então você está vendo que isso aqui é um amplificador inversor, né? Que pegou a entrada de 100 mil e levou para menos 1 volt. Tá? Então, perfeitamente funcionamento como um amplificador simples. Tá? Então, beleza, isso aqui não tem segredo. A questão toda que acontece, deixa eu compactar um pouquinho mais esse modelo aqui, que está muito abertão. A questão toda que acontece, né, do nosso efeito Miller é quando eu coloco uma capacitância aqui em paralelo, tá? Então, antes disso, deixa eu mostrar para vocês. Eu não vou utilizar senos para fazer essa simulação, eu vou utilizar pulsos, tá? Que fica mais fácil de visualizar. Então, vou colocar aqui um pulso arbitrário de 0 a 1 volt, demora 5 micro, um pico de subida e descida e 100 micro de duração. E agora eu vou utilizar um ponto transiente de 50 microsegundos, tá? E vou fazer a mesma análise, né? Eu tenho aqui a tensão na saída, que ela inicialmente é 0 e cai para menos 10. E a tensão na entrada, que inicialmente é 0 e vai para 1 volt, tá? E faz todo sentido, né? Se isso aqui é um amplificador, eu multiplico por menos 10. Então, o pulso de 1 volt vai para menos 10 volts. Zero segredo até aí, tá? Então, ok. Agora, reparem o que acontece quando eu coloco... Veja, esse circuito aqui não tem nenhum problema de resposta em frequência, porque não tem nenhum capacitor nesse circuito. Zero capacitores, tá? Então, a resposta em frequência dele é perfeitamente passa tudo, né? O filtro passa tudo. Agora, o que acontece quando eu coloco um capacitor aqui, tá? Então, colocando um capacitor em paralelo com o meu circuito, de aí um valor de 1 picofarad, por exemplo, fazendo a simulação novamente, a gente pode ver já que aqui, ó, tem um certo, né, uma certa filtragem, porque o pulso ele tem frequências muito altas, né, no pulso, principalmente na transição dele. E esse capacitor está agindo como um filtro passa baixas, né, nesse circuito aqui. Agora, como afinal esse negócio está funcionando, tá? Eu posso até mostrar para vocês o diagrama de Bode. Vamos fazer o diagrama de Bode dele. Vou botar aqui uma entrada C, ok? E vou fazer aqui uma simulação, ponto AC, década, 100 pontos por década, frequência inicial 1K, frequência final 100 MB. Vamos ver. Então, aqui a tensão de saída, deixa eu tirar a fase. Então, o menos, ó, repare que aqui é 20 dB, né, porque é 10 de ganho. E aí eu tenho um ponto de menos 3 dB, que é em 17 dB aqui, ó, certo? 17 dB, aproximadamente em 14,4 MHz. Essa capacitância aqui faz isso, né? Agora, como é que a gente faz para analisar, né, esse circuito? Então, o que eu quero, para simplificar ele, eu vou até copiar ele todo aqui do lado, tá? Para eu ter uma simplificação desse circuito, e vou tirar
esse pulso aqui, tá? Eu tenho uma simplificação dele aqui, vou botar in 2, out 2. Eu não quero ter um capacitor de realimentação, porque é difícil de analisar dessa forma, tá? Idealmente eu quero olhar uma capacitância equivalente na entrada e uma capacitância equivalente na saída, tá? Dessa forma fica muito mais fácil de analisar, porque eu posso analisar tudo separadamente. Então, deixa eu tirar essa diretiva aqui de baixo também. Aqui. Pronto. Então, o que eu quero é encontrar um capacitor equivalente na entrada e um capacitor equivalente na saída, que seja igual a esse circuito aqui, para que eu possa analisar de forma muito mais fácil, né? Porque aqui está evidente o filtro passa baixa, né? Aqui dentro também, como eu tenho a resistência de saída, essa resistência de saída forma um filtro passa baixa com esse capacitor, tá? Então, eu tenho evidentemente filtros passa baixa aqui. Enquanto aqui é complicado de você visualizar, né? Como é que isso aqui é um filtro passa baixa, tá? Então, essa é a questão que a gente tem que ficar atento, né? É muito mais fácil analisar esse circuito do que esse. E aí, bom, como é que fazemos então para encontrar o valor desse capacitor e o valor desse capacitor? Então, vamos observar aqui, ó. O capacitor, para ele ter o mesmo efeito, né, ele tem que armazenar a mesma carga aqui, é a mesma carga aqui, do que esse capacitor, né, tá gerando no circuito. Então, a carga vista pela entrada, a carga pela saída, tá? Então, vamos tentar observar isso aqui. Então, primeiro vamos descobrir qual é a carga armazenada no capacitor C1, tá? Então, vou botar carga 1 é igual a C1 e vezes VC1, tá? E quem é VC1, né? Se eu supor essa tensão aqui, veja, como eu tenho uma impedância de entrada infinita, tá? A tensão de entrada, o IN, o pulso, cai aqui também, tá? Sem nenhum problema. Então, se eu tenho um pulso de 1 volt aqui é 1 volt. E esse pulso de 1 volt gera 10 volts aqui. Então, qual é a tensão? Se aqui é 1 volt e aqui é menos 10, qual é a tensão total no capacitor? 1 menos 10, que dá 11, tá? Então, eu vou ter que Q1 é igual a C1 vezes, botar assim, V1 menos 10 V1. Certo? Vocês concordam com isso? Repare, é a tensão de entrada, que é essa, menos a tensão de saída. Que é a tensão de saída? É menos 10 vezes a tensão de entrada, independente de quem for, né? E aí, isso aqui, se eu fizer menos por menos dá mais, né? Vai ficar 11 V1. Então, eu vou ter C1 vezes V1 vezes 11. Vou até botar separado, tá? Então, o efeito do ganho que aparece, né, na saída aqui faz com que eu armazene mais carga nesse capacitor, tá? Agora, se eu boto um capacitor equivalente aqui, não tem efeito de ganho, né? Mas eu preciso armazenar a mesma carga. Então, o Q2 tem que ser igual ao Q1, tá? Porque eu quero que esse capacitor tenha o mesmo efeito no circuito. Então, ele tem que armazenar a mesma carga. Só que a tensão que vai cair nele é quem? É só V1, né? Então, a tensão que cai nele vai ser, ou melhor, a carga dele vai ser C2 vezes V1, tá? Porque a carga é capacitância vezes a tensão. Então, o que é que tem de diferente entre essa primeira expressão e a segunda? Falta, então, para esse ser igual a esse, C2 tem que ser igual a 11C1. Vocês concordam comigo? Para ficar igual a expressão, né? Então, logo, C2 é igual a 11 vezes C1, ok? Porque dessa forma eu vou ter 11 vezes C1 vezes V1, mesma expressão aqui, então é a mesma carga total equivalente, tá? Então, nesse caso, reparem, ó, esse 11, o que é que ele está sendo na verdade? Ele está sendo 1 mais ganho vezes C1, tá? Em geral, né? Em termos mais genéricos. Então, se o ganho fosse, ou melhor, 1 menos ganho, né? Porque se o ganho é menos 10, 1 menos 10, que dá 11. Se o ganho fosse 100, 1 menos 100, que dá 101, tá? Nesse caso aqui, quem é C1? 1 pico. Então, aqui vai ser 11 picofarad, tá? Por conta apenas desse efeito aqui. Porque a carga armazenada pelo capacitor tem que ser constante, tá?
Agora, vamos fazer uma análise. Isso aqui foi na entrada. Tá? Então, vamos fazer uma análise agora na saída. Tá? Então, na saída. Na saída do circuito, bom, agora eu estou fazendo tudo em relação a Vout, né? Aqui eu fiz tudo em relação a Vin, aqui agora eu vou fazer tudo em relação a Vout. Então, esse capacitor, dada uma tensão Vout, tem que ter o mesmo comportamento desse capacitor aqui, ou seja, a mesma carga armazenada. Agora, eu tenho que observar C1 em termos da tensão de saída, ok? Porque eu não tô, aqui foi em relação à tensão de entrada, agora eu tenho que olhar em relação à tensão de saída. Então, qual é a carga de Q1 de acordo com a tensão de saída? Vamos ver. Vai ser C1 vezes VC1 também, né? Agora, tá tudo em relação à tensão de saída. Então, quem é Vin? Vin é... Então, vai ser, calma, C1 vezes... Pronto. Agora, quem é Vin? Vin é Vout sobre menos 10. Menos quem? Menos Vout, né? Não é isso? Aqui, ó. Vamos lá de novo. A tensão no capacitor aqui vai ser Vout de um lado e Vout sobre menos 10 do outro lado, tá? Então fica Vout sobre menos 10 menos Vout, tá? Ok. E aqui a gente tem um efeito negativo, né? Vai ter um armazenamento de carga negativa. Tudo bem, né? C1 vezes... vamos ver como é que fica aqui. Vai ser... Como é que eu faço? Vou botar em evidência já esse menos, tá? Aqui. Pronto. Botei o menos em evidência. Fica Vout sobre 10 mais Vout. Então, Vout mais Vout sobre 10. Ok? E eu, colocando em evidência de novo, né, o Vout, eu vou ficar aqui, Q1 é igual a menos C1 vezes, pronto, Vout vezes, agora em evidência, que é 1 mais 1 sobre 10. 1 mais 1 sobre 10. Tá? Essa é a expressão, pronto. Então notem aqui que agora eu dividi pelo ganho, né? E isso aqui vai dar aproximadamente não, né? Exatamente C1 vezes Vout vezes 1,1, tá? E esse é o ponto aqui, veja. Nesse caso foi 11. Aqui, como eu estou olhando na saída, foi só 1,1, tá? E agora vamos observar a equação de carga, né? Nesse capacitor aqui, tá bom? Então, quem é o meu Q3? Q3 vai ser... a tensão, né? Vai ser VC3, que é Vout, na verdade, vezes C3. Então, C3 vezes Vout. Essa é a equação aqui, tá? E aí, repare aqui que tem uma questão do sinal, que eu fiquei preocupado um pouquinho antes, mas é tranquilo. Nesse caso, eu estou com a minha referência na saída, né? Quando eu medi a carga Q1, eu fiz com a referência na entrada, né? Fiz tipo esse menos esse. Por isso que deu um valor negativo, tá? Se eu inverter e fazer esse menos esse aqui, tá? Então, Vout menos Vin, no caso, né? Como é que eu ficaria? Eu ia inverter esses sinais todos aqui, que no final das contas eu ia inverter esse último sinal, tá? C1 vezes Vout vezes 1,1. Pronto, foi isso que eu fiquei preocupado em relação ao sinal, porque eu fiz a tensão positiva aqui, negativa aqui. Mas a gente precisa inverter isso, tem que ser positivo na direita e negativo na esquerda, tá? Porque eu estou olhando com ponto out na referência, tá? Senão teria que ter uma capacitância negativa, isso aqui não faria sentido. Beleza. Então, o que a gente conclui dessas relações aqui? Para Q1 ser igual a Q3, eu preciso que C3 seja igual a C1 vezes 1,1, tá? Então, Q3, o que se implica que C3 é igual a C1 vezes 1,1, tá? Que, nesse caso, está sendo quem? Está sendo C1 vezes 1 menos 1 sobre ganho, tá? Porque o ganho é menos 10, né? Então, menos 1 sobre ganho é 0,1, que dá 1,1. Tudo ok.
Então, aqui a gente obteve exatamente os mesmos resultados do Teorema de Miller, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Só que de uma forma que para mim é mais intuitiva, porque a gente está olhando, igualando cargas de capacitores, né? Então, igualando essas cargas, a gente obtém, vendo pela entrada, o capacitor da entrada e vendo pela saída, o capacitor da saída, tá? E para vocês acreditarem em mim, certo? E visualizarem essas tensões todas que eu falei aqui, eu vou rodar uma simulação rapidinho transiente, antes de fazer a comparação, né? Porque eu falei aqui que eu tenho a tensão, ó, de Vin menos 10 Vin. Ou seja, eu espero, como o pulso é de 1 volt, eu espero ver 1 menos 10 volts, 11 volts em cima desse capacitor. Vamos ver. Então tá aqui a tensão. Opa, ele reclamou, tudo bem. Ok, porque ele reclamou porque esse circuito aqui não existe, né? Então, deixa eu... Fiz aqui minha simulação e até vou voltar ele para não perder o meu fio da meada aqui. Mas vamos observar, ó. Quem eu quero? Quero essa tensão na saída, que dá menos 10. Essa tensão na entrada, que dá 1. Então, qual é a tensão no capacitor, né? Então, vai ser V out. Então, a tensão no capacitor, ela é menos 11 volts, né? Da mesma forma que eu coloquei aqui, tá? No caso, veja, esse menos 11 é por causa das referências, tá? Porque eu fiz out in. Se eu fizer in out, virou 11 volts, que tudo depende de como você vê o mais e o menos aqui. Mas o meu ponto é, eu tenho 11 volts visto dessa forma, né? Mais e menos, tá? Como eu expliquei. E aí a gente obtém essas equações aqui. E aí, bom, eu não coloquei esse último valor, né, que foi o que ele reclamou, que é C1 vezes 1.1. Então eu vou botar aqui, 1.1 picofarad, tá? E agora a gente pode fazer uma simulação AC e comparar os dois circuitos, né? Porque esse circuito tem que ser igual a esse. Afinal, eu igualei as capacitâncias, as cargas, né? E encontrei as capacitâncias para dar o mesmo valor, tá? Então, vamos observar aqui. Simulação AC, oitava, 100 pontos. Frequência inicial 1K, frequência final 100 MB, tá? Oitava não, década, rapaz. Pronto, simular. Vamos observar aqui, ó, tensão na saída do circuito normal, tá? Temos aqui, ó, ponto de menos 17 dB, tá? Vamos procurar. Menos 17 dB está em 14.34 MHz, tá? Então vou tirar agora esse e vamos observar aqui nesse. O ponto de menos 3 dB está em 14.34 MHz. Exatamente a mesma curva, exatamente o mesmo valor, tá? Se eu plotar os dois juntos, ó, repare, você nem vê a diferença, porque é a mesma curva. Esse circuito é exatamente igual a esse, tá? No caso de transistor não é tão exato assim, porque a gente tem muitas fontes controladas, tá? E outras coisas ali acontecendo, todos os efeitos. Mas nesse caso aqui eu tenho exatamente os mesmos valores da resposta em frequência, tá? Então esse é o teorema de Miller, visto para mim de uma forma que é muito mais simples, tá? Então valeu, galera, até a próxima.